Olá! A Constituição Federal garante que a educação é um direito de todos, mas a gente sabe que na prática, para este direito estar assegurado, é preciso que as famílias quebrem muitas barreiras, principalmente quando os filhos têm algum tipo de deficiência, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação. E é por isso que hoje o programa discute a educação inclusiva na cidade de São Paulo. E aqui no estúdio, o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, nós recebemos também a educadora Viviane Lemos e a assistente social Maria Dias. Ambas são mães de crianças com deficiência. Bom, queria já agradecer a presença de todos vocês e começar o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. O que para cada um de vocês significa educação inclusiva? Quem gostaria de começar? Maria. Vamos lá, Maria. Bom, a criança quando entra na escola e ela convive com as diferenças, né? Isso é importante para ela conviver com as diferenças. Para a criança que tem deficiência, a escola é o espaço onde ela vai aprender copiando, né? Vai ter sua referência, as referências, então ela aprende copiando. Então é importante por isso. A criança vai desenvolver suas habilidades, mas convivendo com os diferentes, né? Okay. Para tornar uma sociedade mais inclusiva. Tá certo. Viviane. Para mim, antes de perguntar o que é educação inclusiva, a gente tem que perguntar o que é educação, né? O que é educar, o que é o ato do educar o aluno, né? Linkar essa educação global, holística e colocar a inclusão como um propósito horizontal e analisar todas as diferenças singulares de todos os seres humanos. Então, o que é educar? Qual é o papel do educador? Qual é o papel da família? Então a gente tem que refletir um pouquinho mais além do que a inclusão, porque a inclusão é consequência de todo esse processo do educar. Essa é a minha leitura sobre educação inclusiva, que antes de entrar nesse conceito da inclusão, entrar no conceito do educar, né, e um pouquinho mais além. Porque quando a gente entra no educar global, a gente tem que entender que a gente tem que incluir a todos igualmente. Para o senhor, vereador. É muito importante também, é uma felicidade enorme ter duas mães, né, que sabem exatamente o que é e vivem na pele, né, a educação inclusiva aqui no município de São Paulo. Então, a gente fala muito em educação inclusiva, a parte social, quando fala em inclusão, tem o convívio social, a acessibilidade aos equipamentos, né, do mobiliário escolar, do currículo, ter acesso pleno ao currículo escolar e ter a vivência da escola como um todo, né, amparando e acolhendo as pessoas com deficiência. Isso é inclusão de verdade, né? Então a gente luta por isso. Eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês, tanto da Viviane quanto da Maria, que tem filhos com deficiência. Vamos começar pela Viviane. Então, Viviane, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre o seu filho e da sua experiência. O Raul, ele tem identidade autista, né? A sociedade lê ele como não normativo, porque a sociedade normaliza o comportamento do ser humano, né? A sociedade coloca o que é normal, o que é anormal. Então, o Raul, ele tem essa identidade humana, autista, ele é uma criança autista, ele tem 8 anos de idade, e eu vivencio o autismo dele desde os 2 anos, né? O Raul, ele não era verbal, ele desenvolveu essa linguagem verbalizada de forma limitada, né? E a minha vivência com ele sempre foi muito lúdica, através do brincar livre, a gente trabalhava a linguagem do brincar, porque o brincar também faz parte da construção do processo educacional da criança. Então trabalhava muito a linguagem do brincar livre, então ele foi uma criança que ele brincou livremente, né? E quando ele foi incluído dentro da escola, eu aprendi a construir a minha militância pela inclusão do Raul, na minha vivência pessoal mesmo. Sim. Sabe? Quais foram as principais dificuldades que você teve nesse processo da inclusão dele na escola, na educação? Primeiro porque quando a gente fala de autismo, a gente não entende o autismo como um direito humano, a gente entende o autismo como um transtorno global do desenvolvimento. A minha leitura sobre autismo é uma leitura do movimento pela neurodiversidade, né? Então o meu entendimento não só do autismo, mas da paralisia cerebral, do Down, é uma identidade humana singular dessas pessoas. Então não existe um autismo, existem autismo, formas singulares de ler o mundo.
Então, no caso do Raul, o primeiro empecilho que eu encontrei foi esse, né? Porque ele foi colocado, porque a educação, nós vivemos esse modelo educacional milenar. Né? Ele não evolui, passam-se 500 anos e a forma de educar permanece a mesma. Cataloga, separa, é uma peneira, né? Então, quando chega um aluno com diferenças físicas, com diferenças intelectuais, com diferenças neurológicas, enfim, cognitivas, a escola, a estrutura da escola não está apta para receber, porque não entende essas diferenças, né? E vem, a gente já vem de uma cultura que já é sucateada. A nossa formação acadêmica como professor, como estudante mesmo, como mãe, como pai, já é sucateado. Então, assim, a gente não tem essa leitura de mundo, né? A gente tem uma leitura positivista, que é aquela leitura que é passada daquela educação, que estamos aqui, tem que produzir, apertar parafuso para o Estado, manter, né? A educação produtiva, a educação que mecaniza, que prepara para o mercado de trabalho. Então, por isso que aquela pergunta que você perguntou no começo, né? Por quê? Tem que mudar todo o modelo político de educação. E foi isso que eu encontrei. O meu filho, ele é autista, ele é capacitíssimo, ele não vai conseguir produzir intelectualmente dentro da escola. Esse foi o maior empecilho, o desenvolvimento intelectual do meu filho. Como que ficaria esse desenvolvimento? Será que ele ficaria separado das outras crianças? Será que ele teria o mesmo processo de aprendizagem? Como fazer isso? Foi essa a barreira principal. É o capacitismo que a estrutura educacional coloca em toda criança singular. Assim. Maria, explica pra gente a sua experiência com seu filho. O Gabriel, eu tive medo de colocar ele na escola, né? Pelas experiências que me contavam, né? A escola hoje tem uma estrutura de sala muito cheia para atender a criança com deficiência. Então, você tira a criança do conforto da sua casa e colocar numa sala de aula com um professor e 35 alunos. Então, eu fiquei com medo. E seu filho tem quantos anos? Qual que é a meu deficiência? Filho, o Gabriel tem paralisia cerebral, ele tem 10 anos. Tá. É cadeirante não verbal. Tá. Então, a primeira barreira eles não sabem, a escola não sabe como meu filho se comunica. Né? O professor não tem essa formação para entender e se comunicar com ele. Então, a gente não tem essa capacitação também. Não tem ainda. Então, existe essa barreira de comunicação. Então, meu medo é que, realmente, como a Viviane falou, é que ele ficasse no cantinho da escola, né, sem estimulação, porque ele vai para a escola tem a função. Muitos falam que a escola é importante para a criança, para ela socializar, mas socialização é apenas um papel da escola. O outro é formar, né, a pessoa. E descobrir, trabalhar as suas potencialidades, né, desenvolver ele ali no que ele é capaz de fazer da maneira dele, né, criando materiais adaptados, mas isso começa na formação do professor, né, na formação da equipe escolar, né. Sem essa capacitação, a gente não inclui, né? A gente exclui a criança ali naquele universo da escola, mas ele está excluído, porque ele não tem material adaptado, currículo adaptado, e vai só passando de ano, mas ele não consegue absorver aquilo porque ele está num mundo e as outras crianças no outro, né? Então, essa é a principal barreira. Como é que fica essa questão, né, vereador? Porque a gente tem, na teoria, leis que dizem, que incentivam aí a inclusão, mas na prática o que a gente vê muitas vezes é até o contrário disso. A gente tem, inclusive, o decreto, né, que é o 57.379, que fala sobre educação inclusiva. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho até sobre esse decreto. O decreto ele está em vigência, né? Mas ele tem pouca praticidade, a efetividade é baixíssima, porque o município não coloca profissionais suficientes para dar conta das demandas, né? Então, não há o olhar, embora estejamos aqui falando no município de São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, ainda não um olhar de uma política pública voltada para a inclusão, né? Como a própria Maria falou, nós temos hoje na sala de aula um professor para 35 alunos, né? Então,
cuidar de 35 alunos realmente não tem condições. Então, a gente, inclusive, aqui no mandato, nós fizemos a proposta de um projeto de lei para diminuir o número de alunos por sala de aula, quando a sala tem um aluno com deficiência ou 2 alunos com deficiência, diminuir esse número para que seja possível fazer de fato um acompanhamento, não só sobre o aspecto social, da integração social, mas do aspecto pedagógico também, que é vital, é importantíssimo. E as escolas aqui no município de São Paulo, elas não estão, a grande maioria, não estão preparadas, né, para receber pessoas com deficiência, através do seu mobiliário, dos brinquedos disponibilizados, né, do próprio equipamento, da própria escola, né, que não tem acessibilidade suficiente. Então, a gente vive na prática as leis que estão colocadas, algumas ainda deficitárias, né, e a prática usual que a administração pública coloca em dia, né, então não tratando a acessibilidade como algo paralelo, algo marginal. Então, a gente precisa melhorar muito nesse aspecto aí. Quais as principais barreiras que vocês percebem na prática? O que seria o emergencial para ter essa mudança, para ter essa inclusão? Existem muitas leis, né, como o Celso falou, mas o executivo não cumpre as leis, né? Então começa pela gestão, né, da Secretaria Municipal de Ensino. Eles criam essas barreiras. Existe a lei do ensino inclusivo colaborativo, que é lei, só que a criança trabalha, eles só estimulam a criança no contraturno escolar. Então essa é uma barreira, né? O professor no contraturno, muitas vezes ele trabalha só no período que a criança não estuda, né, no contraturno, né? E ele não é estimulado, muitas vezes a professora de sala não conhece esse aluno, porque ele está no outro turno, né? Quem atende a criança no contraturno é um outro profissional. Então, eu sou super a favor desse ensino colaborativo, do professor de inclusão dentro da sala de aula, para atender as necessidades, montar currículo, montar material para estimular aquela criança dentro da sala de aula. Quer dizer, um professor mais de um professor dentro da... É um professor especialista, além do professor de sala, um especialista que faz esse trabalho dentro da sala de aula. Porque hoje ele já faz esse trabalho no contraturno. Sim. Né? Mas a lei garante que também tenha que ter esse colaborativo, ensino colaborativo. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso debate. Nós voltamos já.